E Gaia, a Terra, primeiro deu à luz a Urano, estrelado, os céus, igual a si mesma, para cobri-la por todos os lados. E ela deu à luz a Longa-Oreias, as montanhas, graciosas mouradas das deusas Ninfae, as ninfas, graciosas moradas das deusas que habitam entre os vales das montanhas. Ela desnudou também os vales das montanhas. Ela desnudou também as profundezas infrutíferas por suas ondas furiosas. Pontos, o mar sem a doce união de amor. Mas depois ela se deitou com Urano, e o desnudou os titãs, Oceanos, o oceano, o rio que circunda a terra, Coios, ou Coeus, Crios, e Hiperon, e Apetos, Teia, Reia, Temis, Mnemosine, Febe, coroada de ouro, e a adorável Tétis. Depois dela nasceram Cronos, o astuto, o mais jovem e também o mais terrível de seus filhos, e ele odiava o seu pai luxurioso. No segundo hino homérico, 4 a Hermes, diz assim: ele, Apolon, cantou a história dos deuses imortais e da escura Gaia, a terra, como no início eles vieram a existir. No hino homérico, a Gaia diz assim: bem fundamentada Gaia, terra, mãe de todos, mais antiga do que todos os seres. Em Pseudo-Egínios, no prefácio, diz assim: de Calígine, a névoa, nasceu Caos, o ar de Caos nasceu Nox, a noite, ou Nix, a dies, dia, Hemera, e Erebus e Aiter. E de Aiter, a luz, e dias, o dia, Hemera, nasceram a terra, Gaia, Caelum, céu, Uranus, Mare, mar, Pontus. Segundo a cosmogonia órfica, diz assim: no início havia apenas o caos, o abismo e o ar, Nix, a noite, o escuro Erebus, a escuridão, e o profundo Tártaro, o poço, e Ge, Gaia, a terra, e Aer, o ar, o Aether, e Uranus, os céus, ainda não existiam. E dos imortais não existiam até que Eros, o desejo sexual, reuniu todos os ingredientes do mundo, e de seu casamento, Uranus, o céu, Oceanos, o oceano, e Ge, Gaia, a terra, e a raça imperecível de deuses abençoados, os Theoi, surgiram. Nas Rapsódias órficas diz assim: grande Cronos, o tempo, formado de ou no divino Aether, um ovo branco brilhante, o ovo do mundo do qual Uranus, o céu, Gaia, a terra, e Fanes nasceram. Gaia e os titãs e a castração de Urano. Na Teogonia de Hesíodo, 126 a 7, diz assim: e Gaia, a terra, primeiro deu à luz a Urano, estrelado, que era o céu, igual a si mesma, para cobri-lo por todos os lados e para ser a morada sempre segura para os deuses abençoados. E Gaia deitou-se com Uranus, e nua e desnuda, nasceram deles os titanes, ou os titãs, como a gente conhece no português, Oceanos, os oceanos, Coios, Crios, Hiperon, Iapetos, Teia, Reia, Temis, Mnemosine, e a coroada de ouro Febe, e a adorável Tétis. Depois deles nasceram Cronos, o astuto, o mais jovem, o mais terrível de seus filhos, que odiava seu pai. E novamente ela deu à luz aos Quicóples, ou Ciclopes, como a gente conhece no português, dominadores em espíritos, os Brontes, os Esterópes, os Árides de corações teimosos. E novamente 3 outros filhos, Hecatonqueres, nasceram de Gaia e de Uranus, grandes e valentes além da conta, Cotos, e Briareos, os Briareos, e Gies. De seus ombros brotaram 100 braços inacessíveis, e cada um tinha 50 cabeças.
sobre os seus ombros, em seus membros fortes. E irresistível era a força de seus membros fortes. E irresistível era a força obstinada que havia em suas grandes formas. Pois de todos os filhos que nasceram de Gaia e Uranus, estes foram os mais terríveis, e foram odiados pelo próprio pai desde o início. E ele costumava escondê-los todos em um lugar secreto. E Gaia, assim que cada um nasceu, e não permitiu que eles subissem para a luz, e Urano se alegrou em sua maldade. Mas a vasta Gaia, a Terra, gemeu por dentro, sendo estreitada, e ela fez o elemento de sílex cinza, e moldou uma grande foice, e contou o seu plano a seus queridos filhos. E ela falou, aplaudindo-os, enquanto ela estava aflita com o seu querido coração. Meus filhos, filhos de um pai pecador, se você me obedecer, devemos punir o vil e ultrajante e ultraje do seu pai, pois ele primeiro pensou em fazer coisas vergonhosas. Então ela disse, mas o medo se apoderou de todos eles, e nenhum deles disse uma palavra. Mas o grande Cronos, o astuto, tomou coragem e respondeu à sua mãe querida: Mãe, vou me comprometer a fazer este ato, pois não reverencio nosso pai de nome maligno, pois ele primeiro pensou em fazer coisas vergonhosas. Então ele disse, e a vasta Gaia se alegrou muito em espírito e o colocou e escondeu em uma emboscada, e colocou em suas mãos uma foice dentada, e revelou a ele toda a trama. E Uranus veio, trazendo a noite, e ansiando por amor, e deitou-se sobre Gaia, espalhando-se sobre ela. Então o filho de sua emboscada estendeu a mão esquerda, e na direita pegou a grande foice, compridas com dentes pontiagudos, e rapidamente decepou os membros do seu próprio pai, e os jogou longe para cair atrás dele. E não em vão caíram de sua mão, pois todas as gotas sangrentas que jorraram que Gaia recebeu, enquanto as estações se moviam, ela carregava as fortes Iríneas, as Fúrias, e os grandes gigantes, os gigantes, com armaduras reluzentes, segurando longas lanças em suas mãos, e as ninfas, que eles chamam Meliae, ou Meliae, as ninfas de mel ou de freixo, por toda a terra sem limites. Falando agora para vocês sobre Gaia e a Guerra dos Titãs. Na Teogonia de Hesíodo, em 462, diz assim: Cronos, o tempo, prendeu Gaia, a terra, e o estrelado Urano, o céu, que ela estava destinada a ser vencido pelo seu próprio filho. Por mais forte que fosse através da trama do grande Zeus, nenhuma visão cega, mas assistiu e engoliu seus filhos. E a dor incessante apoderou-se de Ireia, mas quando ela estava para dar à luz a Zeus, o pai dos deuses e dos homens, então ela implorou a seus próprios pais queridos, Gaia e o estrelado Urano, que inventasse alguma coisa, planejar com ela para que o nascimento do seu querido filho seja ocultado, e que a retribuição possa atingir o grande e astuto Cronos, para seu próprio pai e também para seus filhos que ele engoliu. E eles prontamente ouviram e obedeceram sua querida filha, e disseram para ela tudo o que estava destinado a acontecer em relação a Cronos, o rei, e o seu filho de coração forte. Assim, eles a enviaram para Lietos, ou Lieto, para a rica terra de Creta. Quando ela estava pronta para dar à luz ao grande Zeus, o mais novo de todos seus filhos, ele recebeu a vasta Gaia, terra de Reia, na ampla Creta, para nutrir e criar. Para lá veio Gaia, carregando-o rapidamente através da noite negra para Lictos I, e o tomou em seus braços e o escondeu em uma caverna remota sob os lugares secretos da terra sagrada, no monte Aigaion, de uma floresta densa. Mas ao poderoso filho governante de Urano, o antigo rei dos deuses, ela
deu uma grande pedra envolta em faixas. Então ele o pegou em suas mãos e o enfiou em sua barriga. Depois disso, a força e os membros gloriosos do príncipe aumentaram rapidamente. E com o passar dos anos, o grande Cronos, o astuto, foi seduzido pelas profundas sugestões de Gaia e trouxe novamente a sua descendência. E ele libertou de seus laços mortais os irmãos de seu pai, os Ciclopes, filhos de Uranus, a quem seu pai, em sua tolice, havia amarrado. E eles se lembraram de ser gratos a ele por sua bondade, e lhe deram o trovão e o raio brilhante e o relâmpago, pois antes disso a enorme Gaia havia os escondido. Falando agora sobre Gaia e a guerra dos gigantes e de Tifeu. Aqui é importante salientar que os antigos mal distinguiam essa questão das guerras entre as guerras dos titãs e as guerras dos gigantes. Os titãs imortais às vezes aparecem como líderes das tropas dos gigantes. Tá? Bom, em Teogonia de Hesíodo, em 819, diz assim: mas quando Zeus expulsou os titãs do céu, a enorme Gaia, a terra, deu à luz seu filho mais novo, Tifão, do amor de Tártaro, o poço, com a ajuda da dourada Afrodite, o desejo sexual. E agora, por causa da sua raiva sobre os titãs, Gaia, a terra, deu à luz os gigantes. Urano, o céu, era o seu pai. Agora havia um oráculo entre os deuses que eles mesmos não seriam capazes de destruir nenhum dos gigantes, mas acabariam como eles apenas com a ajuda de alguns aliados mortais. Quando Ge soube disso, ela procurou uma droga que impedia sua destruição, mesmo por mãos mortais. Mas Zeus impediu o aparecimento de Eos, a aurora, a Selene, a lua, e Hélios, o sol, e ele mesmo cortou a droga antes que Ge pudesse encontrá-la. A derrota dos gigantes pelos deuses irritou ainda mais Ge, Então ela teve relações sexuais com Tártaro e deu à luz ao Tifeus em Cíclia, na Sicília. Falando agora como Gaia e a mãe dos deuses do mar. Em Teogonia de Hesíodo 233 diz assim: e Pontos, o mar, gerou Nereus, e mais uma vez ele obteve o grande Talmas e o orgulhoso Forques, sendo acasalado com Gaia, a terra, e Queto, de bochechas claras, Ceto e Euríbia. Em Pseudo-Apolodorus diz assim: os filhos de Pontos, o mar, e Gaia foram Forcos, Talmas, Nereus, Euríbia e Queto. Segundo o Pseudogínios, em prefácio, diz assim: de Pontos, o mar e a terra, Gaia, nasceram Talmas, Tisiursus e Cefeus. Falando agora para vocês de Gaia como a mãe dos deuses rústicos. Primeiro, os Coribantes, os Dactyl e os Cabrire, que seriam os Cabeiroi. Em Teogonia de Hesíodo 176 diz: então o filho, Cronos, de sua emboscada estendeu a mão esquerda e da sua mão direita pegou a grande foice de dentadas e rapidamente cortou os membros de seu próprio pai, Uranus, e os lançou longe para cair atrás dele. E não foi em vão que eles caíram de sua mão, pois todas as gotas sangrentas que jorraram em Gaia receberam. Enquanto as estações se moviam, ela deu à luz as fortes Eríneas e os grandes gigantes com armaduras reluzentes, provavelmente os Couretes, e as ninfas, que eles chamavam de Meliai, provavelmente as ninfas de mel de Zeus, por toda a terra sem limites. O 2, os Seilenos, o Sileno. Em Nonos Dionisiaca 29 diz: Seilenos, e que ele próprio surgiu da mãe Gaia, não gerada e auto-entregue. Em Aristeus diz assim:
algumas autoridades dão o parentesco de 4 deuses chamados Aristaios, como Baquílides faz. Um filho de Cárquitos, filho de Quiron, outro filho de Quiron e outro filho de Gaia e Uranus, e um filho de Quirene, ou Cirene. Falando sobre agora os centauros de Cípria, ou Kentauroi, Kiproio. Diz assim: outra tribo de Kentauroi, ou centauros, de 2 formas, os Kiprians, quando Cipris, Afrodite, fugiu com um vento de perseguição de seu pai lascívio Zeus, para que ela não pudesse ver o companheiro de cama profano do seu próprio progenitor. Zeus, pai, desistiu da perseguição e deixou a união sem tentar, porque Afrodite, relutante, foi muito rápida e ele não conseguiu pegá-la. Uma vez da cama de Cipris, ele jogou no chão a chuva de amor de sementes deu arado gerador. Gaia recebeu o orvalho frutífero de Cronion e disparou uma geração de chifres de aparências estranhas. Em Nonos, Dionisiáquia diz assim: eu, Zeus, desejei o Pafian, Afrodite. Desejei a Pafian, a Afrodite, por quem joguei sementes no suco do arado de Ereus Kentauroi. O 5. Monte Etna, ou Monte Aitna. Nos fragmentos do Simonides diz assim: Aitna é uma montanha em Sicélia, na Sicília, em homenagem a Etna, filha de Uranus, os céus, e Gaia, de acordo com Alcimos, em seu trabalho na Sicélia, na Sicília. Falando agora sobre Gaia como a mãe dos daimones, os espíritos. Em Pseudogínios, no prefácio, diz assim: de Aether, a luz, a terra, Gaia, nasceram dolor, o peso, o sofrimento, dolos, o engano, ira, a ira, luctus, lamentação, mendacium, falsidade, juciorandum, juramento, vlitio, vingança, intemperança, altercatio, altercação, oblivio, esquecimento, socórdia, preguiça, timor, medo, supérbia, orgulho, incesto, pugna, combate, e de Caelum, ou de Celum, Uranus e Gaia foram nascidos Oceanos, Temis, Tártaros, Pontos e os Titanes, os Briareus, os Guies, os Esteropes, Atlas, Hiperion, Polos, Saturnus, Reia, Moneta, que era a Mnemócene, Dione, as 3 Furiae, que as Fúrias, Eríneas, que a saber eram Alecto, Magairia e Tisífone. Na Eneida de Virgílio diz assim: Fama, que era o rumor, ou Feme, o viajante mais rápido de todos os mares da terra, prosperando no movimento, ganhando força à medida que avança. No início, uma coisa pequena e covarde, que avança, que logo se infla, caminhando sobre o chão, enterra a cabeça na base da nuvem. A lenda é que, enfurecida com os deuses, a Gaia, a terra, produziu esta criatura, seu último filho, como uma irmã de um Encelado e o Coeus, uma criatura de pés velozes, um anjo de ruína alado, um terrível monstro grotesco, cada pena em cujo corpo, por incrível que pareça, tem um olho insone por baixo. E para cada olho ela também tem uma língua, uma voz e uma orelha em pé. Isso daí é vamos pôr assim, como que se espalha a mentira, vamos falar assim, Bom, pessoal, se vocês gostaram, me diga aqui nos comentários o que vocês aprenderam nesse vídeo de hoje com Gaia, o que você achou aí sobre a deusa Gaia, a deusa mãe da Terra, E lembrando, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ok? E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado e até lá!